A preciosidade da Bíblia. Você já parou para refletir um pouco? Você já parou, já analisou o quanto esta palavra é preciosa? O quanto ela é fundamental para que nós possamos ter uma vida segundo a vontade de Deus? Será que nós a temos valorizado da forma que o Senhor Deus a valoriza? Sabia que Deus valoriza a sua palavra? Profundamente. Os últimos escritos por volta da década de 90, da nossa época, portanto, há 2.000 anos atrás. Vamos arredondar para 2.000 anos atrás. O último escrito, há aproximadamente 2.000 anos atrás. O Senhor zela por essa palavra. O Senhor guarda essa palavra. O Senhor tem um compromisso para com ela. E vemos que nesses últimos 2.000 anos, a palavra não foi deturpada, não foi distorcida. Tentaram de todas as formas destruí-la. Mas todas as vezes que tentaram destruí-la, o Senhor moveu de uma forma grandiosa, inclusive levantando alguém para inventar a prensa e assim confeccionar a Bíblia no número grandioso. É assim que Deus faz. Quando quer destruir, Deus age de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa, e a palavra foi multiplicada. Deus é assim, irmãos. Deus é assim. E nós precisamos ter o mesmo zelo para com ela. Mas qual é o zelo? Vou encapá-la, usar uma capa de veludo, vou guardá-la dentro de um cofre. Não, isso não é zelo, isso é loucura. Zelar pela palavra é trazê-la, é transferi-la para dentro do coração. O lugar da palavra de Deus não é na estante, é no coração. Coloca isso na tua mente, não é em cima do painel do carro, não é em cima de uma mesinha aberta num determinado livro, não é na estante dentro de um cofre, não, é dentro do coração o lugar da palavra de Deus. É assim que nós zelamos pela palavra, guardando-a dentro do coração. E essa é a recomendação do Senhor para cada um de nós. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, vamos ler versículos 16 e 17. Ouçamos a afirmação do apóstolo Paulo a Timóteo. Veja que interessante, veja que profunda. Diz a palavra: toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oh, glórias! Mais uma vez, para ficar gravada no lugar que ela deve estar, que é dentro da nossa cabeça. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluias. Senhor, fala conosco, Pai. Dá-nos a revelação da Tua santa e bendita palavra. Ensina-nos, ó Deus, ensina-nos, Pai, para que nós possamos acordar e guardar a Tua palavra no coração, que ali é o lugar dela, Senhor. Ó Deus, fala conosco, este é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Queridos, a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Eis o porquê que não há erro. E tudo quanto você encontra na palavra, desde as genealogias que parece que não tem sentido, porque a genealogia, ninguém vai ler, ninguém vai meditar nisto, desde as genealogias, o Senhor tem um objetivo, o Espírito Santo não as colocou ali por acaso, sim, para edificar, para mover, para ensinar-nos de alguma forma. Toda palavra é inspirada pelo Senhor, toda palavra é útil, toda palavra é maravilhosa, é profunda e é milagrosa. Oh, glórias! É um milagre de Deus que se manifesta através da palavra. Foram aproximadamente 1.500 anos, 40 autores. 40 autores. Pessoas diferentes.
E mesmo assim a unidade da palavra é verdadeira. Isto é algo que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. A igreja da mesma forma formada por tantas pessoas diferentes, classes sociais diferentes, pessoas de uma cor, pessoas de outra cor, enfim, mas há uma unidade, porque é o Espírito Santo que trabalha os corações, é o Espírito Santo que chama-nos a atenção, é o Espírito Santo que revela a vontade de Deus. E essa vontade revelada faz-nos entender que devemos viver aquilo que Deus quer acima de todas as coisas. Medite na palavra, encha o teu coração com a palavra. Ela é a revelação verdadeira de Deus, a revelação profunda do Senhor. Ela ensina-nos quem é Deus, o caráter do Senhor. E ainda, amados, que devemos ter um relacionamento profundo, um relacionamento verdadeiro com o Todo-Poderoso. Todas essas informações as encontramos na palavra de Deus. E nós vamos ver no decorrer desta palavra alguns tópicos que certamente há de trazer informação, trazer revelação ao nosso coração. E o primeiro deles, a Bíblia nos ensina que é preciso ter convicção de pecado. A Bíblia nos dá convicção de pecado. É interessante, amados, mas a partir do momento que nós conhecemos a Bíblia, a partir do momento que você ler a palavra, que você se deixa envolver pela palavra, a partir do momento que o Espírito Santo fala ao teu coração, a Bíblia, a voz viva do Espírito Santo para você, a partir do momento que você ouve a voz do Espírito Santo, ele mostra o que é certo, o que é errado, ele te dá discernimento para que os teus passos sejam segundo a vontade de Deus. Ele te dá discernimento, convicção de pecado, e nós não podemos bater no Espírito Santo, porque muitas vezes as pessoas recebem a convicção, recebem a revelação do que é pecado, porém estão socando o Espírito Santo. Não, eu não quero, não é isso, Espírito Santo, e vai socando o Espírito Santo na vida, querendo tirar a revelação da palavra. Nós não podemos viver dessa forma, irmãos, porque isso é condenação, e isso leva-nos e leva as pessoas ao inferno. E o inferno é mais uma das revelações que o Senhor tem para cada um de nós. Uma revelação que é real, verdadeira, e está no final de uma vida marcada, cheia na vivência do pecado. Não se deixe enganar, não se deixe enganar. Irmãos, é preciso fazermos a vontade do Eterno, e para que isso aconteça, necessário é que o padrão do Senhor, o padrão de Deus, seja satisfeito na nossa existência, que nós possamos trazer cativo o nosso coração às verdades reveladas na preciosa palavra, na preciosa Bíblia, e a colocarmos em prática. Gálatas capítulo 3, versículo 22 diz: mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. Olha só, irmãos, para que, mediante a fé em Cristo Jesus, fosse a promessa concedida aos que creem. Ainda Hebreus capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ouça o que diz a palavra. Ouça a palavra. Você precisa ler a palavra, precisas comer a palavra, tenha fome da palavra de Deus, tenha fome, da mesma forma que você tem fome de feijão, arroz, carne, tenha fome da palavra, alimente-se com a palavra, porque ela te dará sustento nos momentos difíceis, ela abrirá os teus olhos, e você enxergará aquilo que agrada e também que não agrada ao Todo-Poderoso, e certamente há de viver segundo a vontade do nosso amado. E quando o Espírito Santo te der convicção de pecado, não esmurre o Espírito Santo, não o chute, não o empurre, não o expulse de diante de você, mas ouça o Espírito Santo falar ao teu coração, cumpra a vontade do Senhor, para que assim sejas feliz sobre a face da terra. É possível ser feliz, portanto seja, mas vivendo a santidade. Amém? Segundo tópico, presta atenção, amados. A preciosidade da Bíblia, ela é útil
para corrigir e instruir. Olha que bênção. A Bíblia é útil para corrigir e instruir. Irmãos, o maior ensinamento que nós temos é sobre Deus. Este é o maior ensinamento. Aprender português, matemática, física e outras coisas mais é necessário, sim. Hoje, o meio onde nós estamos exige isso. No entanto, o mais importante é deixar-nos instruir a respeito das coisas de Deus, porque é ali que estará a nossa morada eterna. É o eterno que há de nos receber, e isto é mais importante. Portanto, amados, a Bíblia diz que é necessário conhecê-la para que os nossos atos sejam segundo a vontade de Deus. E Josué, ainda lá no Antigo Testamento, já diz, Josué capítulo 1, versículo 8, ele diz: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Ouça a revelação que o Senhor nos dá através de Josué. Não cesses de falar desse livro da lei. Medita nele dia e noite. Medita nele dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Oh, bênção! 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, mais uma vez. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oh, bênção! Aleluias! 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 4, muita Bíblia, oh glórias! Se nós estamos falando a respeito da preciosidade da Bíblia, a melhor fonte é a própria Bíblia. Vamos lá, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 a 4 diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que, sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Você sabia que existia esse texto na palavra? Veja que interessante. Olha que profunda. É uma revelação para os nossos dias. É uma correção para a igreja atual. É uma instrução para cada um de nós, para que estejamos atentos e não nos deixemos enganar pelos falsos profetas que se levantam. Mas veja, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo é hoje. A igreja que prega a sã doutrina, as pessoas não a veem com bons olhos. Não a veem. Com certeza. Porém, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Mesmo em tempos de pandemia, em tempos difíceis, estas continuam sendo frequentadas, porque estão cercadas pela cobiça, pelos seus interesses pessoais. E, sentindo coceira nos ouvidos, se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos, nós temos que nos agarrar à palavra de Deus. É tempo de nos agarrarmos à palavra, porque o Espírito Santo há de falar a você, há de trazer a revelação ao teu coração, e há de mostrar como você deve agir. E lembre-se, o povo de Deus será corrigido por Deus. Se o povo é dele, ele corrige da forma que lhe apraz. Entenda dessa forma, Deus corrige o seu povo, Deus chama o seu povo à atenção. Você não está solto sobre a face da terra, faça o que quiser. Não, você não faz o que você quer, você faz, deve fazer aquilo que Deus quer. Afinal de contas, tu és propriedade do nosso amado. Nós somos propriedades de Deus. Amém? Esta é a revelação da palavra do Senhor para as nossas vidas. Mais um tópico, veja o terceiro. A preciosidade da Bíblia, ela nos ensina, leva-nos à frutificação espiritual.
Ô bênção! Frutificar espiritualmente é uma necessidade do servo de Deus. O Senhor não te chamou para viver como estéril. Não, de forma alguma. Você não é estéril. O Senhor te chamou para que tu vá e dê frutos, para que você frutifique. E é preciso entender, irmãos, que nós, os verdadeiros servos de Deus, estamos enraizados na palavra, enraizados naquilo que Deus quer. E certamente cresceremos, produziremos frutos, ô bênção, e seremos manifestação da graça de Deus, do genuíno amor do Senhor. E isto para que nós possamos pregar a santa e bendita palavra. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Tiago, capítulo 1, versículos 22 a 25. Ouça esse texto com atenção, porque o Senhor vai falar com você. É a preciosa palavra, é o Espírito Santo de Deus que traz a revelação ao teu coração. Abra teus ouvidos, ouça o que diz o Espírito à igreja. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Oh, glórias! Qual o mandamento do Senhor para a minha vida e também para a tua vida? Qual o mandamento? Bem no início do versículo 22, Tiago capítulo 1, tornai-vos, pois, praticantes. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Tornai-vos, pois, praticante da palavra. Queridos, o capeta colocou, e isso infelizmente é meio que generalizado, ele colocou na cabeça das pessoas que isto aqui é um livro cansativo de se ler, um livro que você pode passar sem meditar nele, que você pode servir a Deus apenas de ouvir falar. Mas o Espírito Santo fala para você que isso é mentira. Não é desse jeito. A palavra diz para você que é preciso tornar-te praticante da palavra e não somente ouvinte. E na sequência diz, enganando-vos a vós mesmos. Será que você não está sendo enganado por si mesmo? Será que o teu coração não te enganas? Será que você acha que vir à igreja, vamos ao culto quarta-feira, ou um culto, oh meu Deus do céu, culto outra vez, mas vamos lá, ou sexta-feira, culto de oração, gente do céu, oração, oh meu Deus, oração, fazer o quê? E no domingo, lá vem o pastor novamente, vai falar de pecado, vai falar disso, falar daquilo, vai falar da Bíblia. Oh, meu Deus! Será que isso está em sintonia com a vontade de Deus para a nossa vida? Para a tua vida? Será que essa forma de pensar, ela está encaixada nesta verdade de Deus? É preciso vigiar, irmãos, porque o nosso coração é enganoso. E nós criamos rejeição à palavra. Vigia. Você pode ter uma grande rejeição à palavra e nem imagina isso. Ah, pastor, eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus é tudo para mim. A palavra de Deus é tudo. Eu amo, eu amo, eu amo. Será? Qual foi a última vez que você a leu? Quando você pensou em meditar nela? Quando na verdade você meditou na palavra? Eu amo Deus, eu amo Deus, eu amo o Espírito Santo de Deus. Deus é tudo para mim, Deus é tudo. Mas rejeita a palavra, não valoriza a palavra. Que amor é esse? Isso não existe. Vem para a igreja, canta meia dúzia de cânticos, não passa desse teto.
Porque tem que amar o Senhor. E quem ama o Senhor, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Tem que praticar a palavra, mas para praticar a palavra é preciso conhecê-la, amá-la. Permitir que ela ocupe as prateleiras da tua memória, da tua mente, do teu cérebro. O que é que está nas prateleiras do teu cérebro? O que é que tem tomado o lugar da palavra? Há um texto da própria palavra: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Isso significa que o nosso coração, mente, fígado, estômago, e vai por aí, tem que ser ocupado com o que é de Deus. Com tudo o que é de Deus. Isto é buscar o Senhor em primeiro lugar. Mas o texto ainda vai um pouco mais à frente e diz: mas aquele, versículo 25, Tiago capítulo 1, mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Mas para que haja a bem-aventurança, necessário é que ele considere, que ele aceite, que ele viva, que ele tenha prazer na lei perfeita de Deus. Irmãos, a preciosidade da amada palavra, a preciosidade da Bíblia. A palavra nos ensina a convicção a respeito do pecado. Nós temos que evitar o pecado. Ela ainda é útil para nos ensinar, para nos corrigir, para chamar-nos a atenção, para que nós possamos seguir no caminho certo, no caminho de Deus. E ainda, ela leva-nos à frutificação. A partir do momento que eu tenho a palavra no coração, ela há de crescer em mim e há de frutificar, porque esta é a vontade do Senhor para a minha vida e para a tua vida. Amém? Quarto tópico. Ô glórias! A preciosidade da Bíblia. Quarto tópico. A Bíblia é fonte de alegria e deleite. Meio contraditório, não é verdade? Porque para muitos a Bíblia é fonte de cansaço, é fonte de um monte de situações. Mas a palavra, ela é fonte de alegria e deleite. Ela é alimento, alimento gostoso, que gera alegria no nosso coração. Alimenta porque ela nos ensina a respeito de Deus e as consequências de servir Deus. E isto gera alegria. Salmo capítulo 19, versículos 9 e 10. Ouça com atenção. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Irmãos, parece que nós vivemos numa realidade um tanto quanto diferente, não é verdade? O salmista escreve e diz: o juízo do Senhor, Salmo 19, versículos 9 e 10. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. O juízo do Senhor, irmãos, a vontade do Senhor, aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Nós precisamos entender que a vontade do Senhor, ela precisa ser tão desejada por nós, quanto a riqueza, quanto o ouro, quanto possuir coisas sobre a face da terra. E nós, naturalmente, temos o desejo de sermos bem-sucedidos sobre a face da terra. É natural. Cada um de nós queremos alcançar alguma coisa, queremos alcançar algo. E nós precisamos ter esse mesmo desejo para com Deus. E diz ainda, são mais doces do que o mel. Oh, glórias! Mais doce do que o mel. Não veja a palavra de Deus como fardo, como cansaço, como amarga, como dura,
como insuportável. Não enxergue a palavra, não veja a palavra dessa forma, mas procure ver que ela é fonte de alegria e deleite, porque ela nos ensina a respeito do poder, da glória, da majestade de Deus, daquilo que Ele tem para mim, para você, daquilo que Ele tem prometido para cada um de nós, e tudo isso está revelado na santa e bendita palavra, nas sagradas escrituras. E ainda Salmo capítulo 1, versículos 1 e 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, veja, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando nós lemos esse salmo, a primeira coisa que nos vem à mente são os homens maus. Porque a palavra diz conselho dos ímpios. E nós logo pensamos, não vou sentar com fulano de tal, porque algumas vezes nós temos conceitos, fulano de tal é esse aqui, é o ímpio. Fulano de tal representa esta aqui. Não vou sentar com pessoas dessa espécie, dessa estirpe. Mas, queridos, o texto vai um pouco além. A partir do momento que nós não temos prazer na lei do Senhor, a partir do momento que nós não meditamos nela de dia e de noite, o nosso coração tornou-se ímpio. Tornou-se ímpio. É preciso que você veja no sentido inverso essa palavra. Se eu não tenho prazer na lei do Senhor, na lei, na palavra, na revelação de Deus e em tudo aquilo que Ele determina para a minha vida, em tudo aquilo que é de Deus, se eu não tenho prazer nestas coisas, é porque eu não ando mais com Ele. Eu tornei-me ímpio. Eu já estou na roda, no conselho dos ímpios. Mas pastor, o que é isso? É assim, irmãos. Se eu tenho Deus na minha vida, é impossível que eu não tenha prazer naquilo que é de Deus. Porque é o Espírito Santo que trabalha o meu coração. E se você não tem prazer, se você não tem alegria naquilo que é de Deus, é porque você não tem o Espírito Santo que trabalha o teu coração. É desse jeito, irmãos. Queridos, há muitos que dizem crente carnal. Alguns que dizem que existe uma classe de crentes chamados de carnais, que são aqueles que frequentam a igreja, porém que não têm compromisso com as coisas de Deus. Crente carnal nada mais é do que ímpio. Simplesmente ímpio. Não tem compromisso com Deus, não ama o Senhor, não o tem em primeiro lugar, e se bater as botas, não vai para os céus. Simples assim. Crente carnal não tem comunhão com o Senhor. Na verdade, é o ímpio. E nós não podemos nos colocar nessa classe. Eu sou crente. Mas sabe como é que é, não é? Eu sou pecador, sou humano, a carne é fraca. Porque você é pecador e a carne é fraca, o destino é o inferno. Porque a Bíblia diz que Ele nos faz forte. Glórias! E fala para os jovens. Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. Glórias! Jovens, eu vos escrevo porque sois fortes. Nós vivemos dias em que a juventude acha que ela vive no mundo da lua. Que está assim, se deu, não sei o quê. Se não tiver prazer naquilo que é de Deus, está mais ou menos enrolado. Na verdade, mais ou menos não. Está totalmente condenado. É preciso acordar. É preciso vivermos a verdade do Senhor. Porque a Bíblia é uma fonte de alegria, de deleite, de prazer naquilo que é de Deus. Glórias! Amados, muitas vezes as pessoas acham que o fato de nós falarmos aqui, 2 vezes por semana ou mais, é cansativo, é enfadonho. Eu tenho prazer. Eu tenho satisfação.
A palavra de Deus não é fardo sobre os meus ombros. Se fosse preciso, falaria de segunda a segunda. Mesmo que o Espírito Santo repetisse algumas coisas, porém, falaria com o mesmo prazer de segunda a segunda. Na verdade, nós falamos de segunda a segunda praticamente e com prazer. Porque a palavra de Deus enche o nosso coração de gozo, de satisfação por aquilo que é de Deus. E eu posso afirmar para vocês, não é exaltação de forma alguma, não, de forma alguma. Mas eu tenho prazer naquilo que é de Deus. Eu tenho alegria na palavra santa do Senhor. A palavra não é fardo na minha vida. Eu sou fardo na minha vida, mas a palavra não é fardo na minha existência. Ô glórias! Amados, mais um tópico. Quinto, a preciosidade da Bíblia. A Bíblia é o nosso manual. Ô glórias! Você já comprou uma geladeira? Hoje os manuais vêm pequenininhos, não é? Uma televisão? Tudo hoje é bem resumido. Mas antigamente você comprava, por exemplo, um celular e o manual que vinha junto era maior do que essa Bíblia. Era aquele manualzão desse tamanho. Mas para que serviu o manual? Para que você pudesse utilizar aquilo que comprou da melhor forma possível. Nós temos, por incrível que pareça, um manual. A Bíblia é o nosso manual. Ela é a autoridade suprema, é a doutrina para o nosso coração, para a nossa vida. E se eu quero ser bem-sucedido, se eu quero ser usado por Deus, agir de forma correta, fazer a vontade do Eterno, ser bem-sucedido na caminhada com Cristo, necessário é que eu conheça a palavra. Que eu tenha a palavra, que eu a guarde no coração, que eu a observe, que eu a pratique. Mas para que isto seja uma verdade, eu tenho que lê-la. Se você não ler a palavra, você está fadado ao fracasso. Me desculpe, mas é dessa forma. Só se você for analfabeto, mas hoje com a tecnologia, há tantas formas de escutar a palavra, de entender a palavra, mesmo nos tempos, ou aquele que não tem acesso à tecnologia, a Bíblia diz, se você olhar para a natureza, se você conseguir ver a glória, ver o poder, ver alguém que fez todas aquelas coisas, e a Ele devotar a tua vida, será salvo. Está lá em Romanos capítulo 1, não me lembro o versículo. É isto, amados. Mas, se eu conheço as letras, se eu sou alfabetizado, eu tenho que ler a palavra, tenho que meditar nela. Sabe o que o diabo diz para você? E diz para grande parte da população? Você não vai compreender a Bíblia. Você não vai entender a Bíblia. Você não vai conseguir compreender porque ela é difícil demais. É o diabo te enganando. Porque todos os textos que nós lemos são claros e totalmente compreensíveis. O grande problema é que as pessoas não querem compreender a Bíblia porque não querem compromisso com Deus. Essa que é a grande verdade. Queridos, a Bíblia é a nossa autoridade suprema. Ela é tudo. Nela estão todas as informações necessárias para que nós possamos viver retamente, segundo a vontade de Todo-Poderoso. E eu quero ser bem ainda mais claro. 5 ou 6 informações, apenas 5 ou 6 informações que são suficientemente fortes para que você viva segundo Deus. Não mais do que isso. Se você ler todo o Novo Testamento, descobrirás que tem 5, 6 informações que são úteis para que você viva a Deus. As demais são desdobramentos dessas informações principais. Veja como é simples. A Bíblia diz, sede santos. Se você pega do princípio da santidade, você já elimina tanta coisa da tua vida. Não pequeis. Sede santo e não pequeis. Ide por todo mundo. Buscai o Senhor acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, sintetizou praticamente a palavra. É o que nós precisamos saber. O restante vai te edificar. Vai te dar conteúdo. Mas essas informações são as básicas. Basicamente isso. Como não entender essa palavra? Como não entender? Amém? Fique atento, não deixe o diabo te enganar.
não deixe. Irmãos, a palavra precisa ser a base. A Igreja Missão Vivos tem a palavra como a base. Novo Testamento é a nossa doutrina. Novo Testamento é a nossa doutrina. Vivemos isso aí. Amém? Viva esta verdade. Lucas capítulo 24, versículos 44 e 45. Disse Jesus: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. Todas as informações a respeito do Messias se cumpriam nele. E onde elas estavam? Nas Escrituras. Eis o manual. Não era no livro A, B, C, D, F, G, H, não. Era na Bíblia que estavam estas informações. 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17. Este texto é bom. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluias! Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, prega a palavra, prega a palavra. Insta, insista. Quer seja oportuno, quer não. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Amém? Eis a base da nossa fé, a Bíblia. Nela está contido tudo que nós precisamos para servir ao Senhor de uma forma grandiosa, perfeita, para que sejamos felizes com o Mestre. Amém, queridos? Irmãos, entenda, a Bíblia é preciosa e nós temos que valorizá-la. Necessário é ler a palavra, leia a palavra, leia novamente, leia outra vez, leia mais uma vez, leia outra vez, estude a Bíblia, estude e coloque em prática os ensinamentos que Deus te dá através da revelação do Espírito. Creia nessas revelações, viva essas revelações, porque ela é a fonte de tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus. É a revelação verdadeira e suficiente do Todo-Poderoso. Aleluias. Amém, amados? Glórias a Deus. Irmãos, esta é a verdade que nós temos para a igreja hoje. A preciosidade da Bíblia. Mais uma vez, primeiro tópico, ela nos dá convicção de pecado. No segundo, ela nos corrige, nos instrui. No terceiro, ensina-nos a frutificar. Ensina-nos a frutificar espiritualmente. No quarto, é fonte de alegria, de deleite, de prazer. E no quinto, ela é a autoridade suprema. Tudo quanto nós precisamos saber está nesse manual de fé e prática. Se nós a observarmos e colocarmos em prática, teremos comunhão verdadeira com o Senhor e seremos bem-sucedidos nessa caminhada e chegaremos no paraíso, com certeza. Amém? Glórias a Deus por isso. Vamos orar, amados, vamos pedir para que o Espírito Santo de Deus guarde essa revelação em nosso coração. Senhor, nós te louvamos por essa palavra, queremos clamar que tu venhas, ó Deus, colocá-la, gravá-la no nosso coração, para que nós possamos vivenciá-la, Senhor. Tê-la sempre, Pai, dentro do nosso coração, para que vivamos segundo a tua santa e bendita vontade. Ó Deus, dá-nos essa revelação diária, ensina-nos a andar segundo a tua vontade. Ó Deus, guia-nos, Pai. Oh Deus, abre nossos olhos, nossos ouvidos para ouvirmos a Tua voz e vivermos os Teus princípios. Este é meu clamor em nome de Cristo Jesus. Amém. Vivos, vivo o nosso Deus. Vivos na Rádio Vivos.
mensagem número 1000.